Olá, meus queridos. Belezinha aí? Vamos para a nossa revisão semanal, né? A aula da semana foi sobre medidas de posição em estatística. Quem são as medidas de posição? Medidas de posição. A famigerada média, a mediana e a moda. São essas medidas. Eu vou focar a nossa revisãozinha em exercícios, e aí cada hora eu abordo um ponto. Mas eu foquei bastante na aula da importância de vocês, como eu posso dizer, terem em mente que a média não é a mais importante. Apesar da gente costumeiramente usar média na vida, a mediana tem seu valor e a moda também. Para cada situação, um tipo de medida é mais interessante. Para os exercícios, às vezes ele vai pedir as três, porque está querendo te testar se você sabe fazer ou não, mas não tem um olhar profunda de estatística. Mas quando você está na posição de estatístico, fazendo alguma estatística, é importante você saber qual o momento de usar cada uma. Por exemplo, eu tenho um grupo, né, de, sei lá, 5 pessoas, uma ganha um salário de 1.000, a outra também de 1.000, a outra também de 1.000, a outra também de 1.000, e eu tenho um gerente ali que ganha um salário de 10.000, sei lá, um dono, um gerente, não sei, alguém ganha um salário de 10.000. Se você fizer a média disso aqui, vai dar uma média alta. 4 mais 10, 14. 14 dividido por 5, sei lá, vai dar quase 3.000, né? Aproximadamente 3.000. A média aqui vai ser aproximadamente 3.000, quase 3.000. E aí, se você falar que a média salarial desse grupo é 3.000, não faz o menor sentido. Por quê? Porque as pessoas ganham 1.000 aqui, a maior parte das pessoas ganham 1.000. Então, aqui, o que seria interessante? Seria interessante você falar que a moda aqui é de 1.000. Então, vai depender da situação, certo? Outra coisa, a amostra é muito importante. Como aqui a amostra é pequena, talvez nenhuma medida seja interessante para você. Talvez seja interessante apresentar logo as 5 medidas. No ensino médio, a gente usa sempre poucas medidas para poder facilitar os cálculos, mas na vida, o computador faz o cálculo com uma amostra ou com uma população de milhares de dados. E aí, nessa hora, é importante você saber qual usar, certo? Então, dito isso, vamos para as questões, né? Lembrando que esse assunto tem que ser aprofundado. Se você tiver mais interesse, é importante se aprofundar nesse tipo de coisa, para não ficar falando que nem algumas pessoas ficam dizendo por aí que a estatística é a arte de manipular os números, é a ciência que espreme os números até ele te dar um determinado resultado. Isso aí é para quem faz estatística errado e para gente que não sabe ler estatística, e aí você acredita, certo? Mas vamos lá. Um concurso, questão retirada do coletâneo Enem, um concurso é composto por 5 etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final de cada candidato é a média de suas notas nas 5 etapas. Nas 5. A classificação obedece à ordem decrescente das pontuações. Ordem decrescente das pontuações. O critério de desempate baseia-se na pontuação da 5ª etapa. Então, se houver uma média igual, olha para a 5ª etapa que ela decide. A ordem de classificação final desse concurso é... Então, o que o aluno bisonho faz aqui? O aluno bisonho, ele vai encarar como se fossem 2 notas, vai fazer a média 90 mais 60, 150,8, 75. Vai fazer aqui 85 mais 85, 170 dividido por 2, 85. E aí ele vai errar. Por quê? Porque não é isso, né? É a média das 5 etapas. Então, se essa daqui é a média das 4 etapas, essa aqui é a nota só da 5ª, como que a gente faz para descobrir a média das 5? Se essa daqui é a média das 5, da média das 4, desculpa, é como se cada etapa aqui, ó, isso é o conceito de média, bom que a gente já revisa o conceito de média. É como se em cada etapa o cara tivesse tirado 90. Não é que ele tirou 90 em cada etapa, mas é como se fosse. A média quer dizer isso. Quando você fala que a média
de uma determinada amostra é 90, é como se cada termo lá se fosse 90. Aqui, se a média foi 85, é como se fosse 85 mais 85 mais 85, cada mundo 85. E assim por diante. Então, como é que fica a média? É uma média ponderada, né? Aqui, ó, é peso 4 e aqui, ó, é peso 1, certo? Vou até escrever peso, na escola a gente fica acostumado com P1, P2, a pessoa pode confundir. Aqui é peso 4 e aqui é peso 1. Então, fica assim, ó, para o A. Para o A. Você fazer A barra aqui. A média do candidato A. 4 vezes 90, ou seja, somando todas as 4 notas dele, ele tirou 360, mais 60 dividido em 2 partes. Opa, em 2 não, em 5 partes. Olha eu fazendo lambança. 5 etapas. Então, 4 vezes 9, 336, 360. 360 mais 60, 420, dividido em 5 partes. Se fosse só 400 dividido por 5, daria 80. Mas tem o 20. 20 dividido por 5 dá 4. Então, a média aqui é 84. Bom, vou anotar aqui ó, as médias. 84. Separar um pouquinho isso aqui. E vou registrando as médias ali. Vamos para a próxima média. Agora, B barra. Média do candidato B. 4 vezes 85 mais 85 sobre 5. Dá para fazer uns bem bolado aqui, né? Bom, a pessoa tirou, a média aqui é 90, 60. Esse 60 vai fazer cair um pouquinho, mas não tanto, porque aqui é 90. Aqui é tudo 85, então não precisa nem fazer conta. Isso aqui, ó, claro que dá 85, né? Aqui a média é 80. Se essa aqui é 95, vai subir um pouquinho, vai dar um pouquinho mais que 80. Aqui é 60. Essa média aqui é 90, vai subir um pocão. Essa aqui é 60. E aí vai subir um pocão. Então dá para fazer umas aproximações, mas vamos só para mostrar aqui o raciocínio. Claro que isso aqui vai dar 85. 5 vezes 85, 5 dividido por 5, cancela o 5. Vamos, opa. Desbugando o programinha. Então já foi o B. Agora vamos para o C. C. 4 vezes 80, 4 vezes 80, mais 95 dividido em 5 partes. 4 vezes 80 é 320, 32. 320 mais 95 dá 415. 415. Numa prova, às vezes você não precisa nem saber esse valor. Mas o importante é saber que é menor que esse, né? 415. Mas eu, como estou com a calculadora fácil aqui, eu vou fazer para a gente. 83. Pronto. Isso aqui dá 83. Ah, é verdade. 80 do 400 mais 5 vezes 3, que dá 15. Bom, vamos continuar nossa saga. Vou fazer agora o D. Vou fazer aqui, depois eu arrumo o lugar dele. O D. 4 vezes 60, 4 vezes 60, mais 90. É como se fosse 4 notas, só para recapitular, que alguém não pegou a informação, 4 notas de 60 e mais uma nota de 90. 5 notas. 4 vezes 6, 24. Então, 240 mais 90. Dá 330, isso? 330. 330 dividido por 5. Se fosse só 300, daria 60. Só que tem o 30, então dá 66. Igual a 66. Como eu disse, eu estou fazendo todos aqui para a gente revisar a matéria, mas é claro que alguns aqui dava para fazer mentalmente, dava para ganhar tempo. Vamos para... Mentalmente no seguinte sentido, não precisa chegar na resposta exata,
Mas já dava para saber que essa média ia dar bem menor do que as outras, né? Ó, esse aqui é o peso maior. Claro que entre esses dois vão ser menor do que os outros. E entre esses dois, é claro que esse aqui vai ser um pouco maior, ó. Porque aqui 60, 90, 60, 100. Esse 100 vai fazer aumentar um pouquinho. Então, claro que o E vai dar um pouquinho maior do que 67. Era possível fazer, então, uns paranauês aí e não fazer conta. Vamos para E. 240 também, que é igual. 4 vezes 60, mais 100 dividido em 5 partes. 340 dividido em 5 partes. 68. Pronto. 68. Estava na cara que ia dar um pouquinho maior, como eu disse. Porque o 100, a quinta nota ali, fez aumentar um pouquinho. Então tá aí. Vou preencher aqui o cantinho. A gente já responde então. Então o C foi 83. O D foi 66 e esse aqui foi, o E foi 68. A gente quer a ordem decrescente, né? Qual a classificação? Em ordem decrescente. A maior nota é o melhor, depois assim por diante. Se houver empate, a gente olha para a quinta nota. Então, o maior de todos é o B. Depois é o A. Depois é o C. Depois é o E. E depois é o D. Só repetindo, eu aproveitei para fazer isso, para revisar a matéria, mas era possível já ter essa classificação aqui sem fazer a conta, né? B, A, C e D. B, A, C e D, gabarito B de bola. B de bola. B, A, C e D. Certo? Então, foi isso. Revisamos o conceito de média e média ponderada. Peso 4. Ponderar é pesar, né? Peso 4, peso 1. Se essa nota foi para as 4 primeiras etapas, o peso aqui é 4. E essa aqui foi só para uma etapa, o peso aqui é 1. Vamos para a próxima. Também do coletâneo Enem. Então, aqui, um caldinho. Também do coletâneo Enem. Está lá na página 162. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas de suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Raia 1, 20,9, raia 2, 20,9 e assim por diante. A mediana dos tempos apresentados no quadro é, bom, mediana remete à ideia de meio, é o fator, né? É o elemento que está no meio da sequência, que está no meio do rol. Claro que a sequência precisa estar em ordem em crescente ou decrescente. Vou colocar aqui só ordem, tanto faz. Crescente ou decrescente. E aí, o que o Enem faz todo ano, quando ele cobra essa questão, esse tipo de questão? Ele sempre dá um jeito de envolver alguma ordem falsa. Alguma ordem falsa. Ele não precisava te dar essa ordem das raias aqui. Ele podia te dar só esses dados. Tem 8 atletas que fizeram os seguintes tempos. Não falava que raia 1, raia 2. Sempre o Enem gosta de te dar uma ordem falsa. Raia, sala 1, sala 2, sala 3. Não vou lembrar todos aqui, mas ele sempre coloca uma ordem falsa. Por quê? Porque o aluno medonho, o bisonho, ele vai fazer o seguinte. De 1 a 8, o meio está aqui. Então, eu vou fazer a média entre esse e esse. Entre 20,8 e 20,6, a metade do caminho é o 20,7, gabarito A, e vou para a próxima. E errou. E errou por quê? Porque não é essa a ordem, né? Não é a ordem das raias, é a ordem dos elementos. Então, vamos colocar os elementos em ordem. Primeiro elemento, vou colocar em ordem crescente, tá? O primeiro elemento vai ser esse aqui, ó, 20,50. E aí você risca aqui, ó, para não confundir depois. Depois o próximo é esses dois, né? Dois elementos, 20,60. 20,60. 20,60.
60. Estou separando com traço porque já tem vírgula para não ficar confuso, tá bom? Depois, o próximo eu acho que é 90, né? Não, 80. 20,80. 20,80. Agora, um outro macete. São 8 elementos. Eu preciso colocar os elementos em ordem para achar o cara do meio. Você não precisa chegar no último elemento. Se você já sabe que você vai ter 8 elementos, 3, 4, 8 elementos, e que você está interessado nessa meiuca aqui, ó, está interessado nesse miolo, você não precisa chegar nos últimos. Então, basta chegar aqui, ó, no quinto elemento. Então, eu vou chegar no quinto elemento e vou parar. Tá bom? 1, 2, 3, 4. Qual é o próximo? 20,90. 20,90. Existe mais um elemento aqui. Vou colocar XYZ. Existe mais um outro elemento aqui. E existe mais um outro elemento aqui. Não me interessa. O que me interessa é essa meiuca aqui, ó. É a média aritmética entre os dois do meio. Se for uma sequência com uma quantidade ímpar, você vai ter um cara no meio para você marcar. Se é uma sequência com uma quantidade par, que nesse caso 8, é a média aritmética entre esses dois. Nesse caso, 20,85. Não precisa nem fazer a conta. Quem quiser, faça a média. Isso mais isso dividido em duas partes. Mas está na cara que o meio do caminho, a média entre 80 e 90 é 85. 20,85. R$20,80, R$20,90. O meio do caminho, R$20,85. Gabarito D de Dolly. Dolly Guaraná Dolly. Por favor, me pague o patrocínio aí, Dolly. Então é isso. Conceito de mediana. O cara que está no meio. Em que situação? Quando está ordenado. E não a ordem falsa. Tem que ser a ordem verdadeira. A ordem de grandeza dos elementos. E não... sei lá, da situação geográfica que os elementos aparecem, do contexto que os elementos aparecem. Eu quero saber a ordem de grandeza deles. Vamos para mais um. Então vamos lá, vamos para essa agora. Página 161 do Coletânea Enem. Exercício sensacional, sensacional. Vale a pena você dar uma pausa aí no vídeo e tentar fazer antes de eu terminar aqui. Faça isso. Gaste 3 minutos, pelo menos. E aí você volta para ver se você entendeu o exercício e conseguiu fazer. Vamos lá. Para quem deu a pausa aí, espero que você já voltou. Ao iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram, quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas, ao 5º andar do edifício. Então está aqui a tabelinha. Térreo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, entram no elevador 4, 4, 1, 2, 2, 2, saem do elevador 0, 3, 1, 2, 0, 6 pessoas. E aí vamos ao pedido. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Qual a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Moda, então, para a estatística, é aquele conceito antigo de moda. Qual que é o conceito antigo de moda? Qual que é o conceito que, quando eu era adolescente, o que era moda no meu tempo de adolescente? Moda no meu tempo de adolescente era o que todo mundo faz. Isso era moda. Eu sei que hoje o conceito mudou. Moda é se sentir bem, moda é agradar não sei quem, moda é se agradar, moda é... Enfim, mas antigamente moda era o que todo mundo faz. E para a estatística, moda é o que mais aparece. Então, moda, o conceito de moda é o que mais aparece, é o que é mais frequente. Eu vou escrever mais aparece, que eu acho que é uma linguagem mais acessível. E aí, o que o bisonho faz? O bisonho faz o seguinte, ele fala, apareceu aqui um 2, apareceu aqui um 2, apareceu aqui um 2, apareceu aqui um 2. Ele vai lá e responde A. E aí ele errou, né?
Ele errou. Porque o pedido não é qual é a moda do número de pessoas que entram. Não, o pedido não é qual é a moda do número de pessoas que saem. O pedido não é qual é a moda da tabela. Podia ser qual é a moda dos números que apareceram na tabela do ascensorista. Aqui também aproveitar, ó, vai ser um exercício de pura interpretação. A moda é uma bobagem, a moda é uma bobagem. O exercício de interpretação. Então já vamos começar aqui, ó. Tem gente que fala assessorista, né? Não é assessorista, é ascensorista, de ascender, né? De subir. É assim que chama aqueles tiozinhos que hoje em dia são escassos, graças a Deus, porque tem tecnologia, então não precisa ficar uma pessoa lá dentro, a não ser lá em Brasília, que ainda tem um monte de gente ganhando cerca de 20, 30 mil reais para ser ascensorista, para apertar o botão para os caras deputados que não conseguem apertar. Mas vamos lá. A primeira interpretação foi essa. A segunda, gente, para você resolver e não errar, é isso aqui, ó. No, se eu não me engano, é uma preposição de lugar, né? No é a moda no elevador. Então, se você respondeu 2, 2, 2, 2, 2, 2, você errou. Quiser pausar de novo o vídeo, pausa de novo o vídeo e refaça o exercício. No elevador. Eu vou fazer aqui. Para mim, o no elevador vai ser essa linha de baixo aqui, ó. Aqui vai ser o no. Então, é quem entra, quem sai, e aqui é no elevador. No térreo, existem no elevador 4 pessoas. Entraram 4 e não saiu ninguém. Primeiro andar. Essas 4 subiram para o primeiro andar. E lá no primeiro andar, entrou mais 4. Então, ganhou 4, virou 8. Só que saiu 3. Tirou 3. 4 mais 4, 8. Tirou 3, 5. Então, no elevador, ficaram 5 pessoas aqui. Você pode também fazer assim, ó, o saldo aqui é 1, né? Ó, entrou 4, saiu 3. 4 mais 1, 5. Aqui o saldo é 0, ó, entrou 1 e saiu 1, então mantém a quantidade, 5. Imagina, estava subindo 5 pessoas para o segundo andar. Aí uma saiu, tchau. Passou a ser 4. Só que uma entrou, voltou a ser 5. De novo. Aqui o saldo é 0, então não vai mudar, vai dar 5 de novo. Essas 5 subiram lá para o terceiro andar. 2 desceram, ficou 3. Só que entrou mais 2, voltou para o 5. Aqui o saldo é 2, então vai aumentar 2 pessoas no elevador, né? 5 mais 2, 7. Não saiu ninguém. 7. Agora 7 mais 2, 9. 9 tira 6, 3. Ou melhor, subiram 7, saíram 6, ficou uma lá dentro, só que entrou 2. Então 3. O saldo aqui foi de menos 4. Então 7 menos 4 dá esse 3. Bom, agora é uma moleza, né? Agora sim. A moda no elevador é só observar. Moda é isso mesmo, é só observar. Agora, não esperem, gabarito D de Dolly de novo. Não esperem que o Enem ou que o vestibular te dê uma questão de moda com um monte de númerozinhos assim, ó, igual eu expliquei. 1, 2, 2, 2, 3, 4, 1, 5, 2, 9. Te pergunte qual é a moda. Não tem graça, não tem graça. Ele vai te colocar alguma situação para você dar um passo antes, para você gastar alguma energia nisso, né? Então, nesse caso, o detalhe era o no elevador. Se você não parou para tentar fazer e só viu eu explicando, você deve ter pensado, molezinha, eu conseguiria. Só que, acredite, eu dou aula há um tempão, e esse exercício de 2016 já faz um bocado de ano que eu aplico essa questão. Normalmente, mais da metade da turma erra, quando eu dou tempo para fazer, porque vai nesse do 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Esquece de usar o no. Lembrando, o Enem, antes de tudo, é uma prova de interpretação. O governo e o mundo quer saber se os brasileiros saem do ensino médio sabendo ler e escrever, entre outras coisas. Bom, tempo passa depressa, mas acho que dá tempo de fazer mais uma. Vou fazer mais uma, então. A gente fez uma de média, uma de mediana e uma de moda. Foi esse o assunto, tá? Média, moda, média, mediana e moda, ou tanto faz a ordem. Mas dá tempo de fazer mais uma. Vamos para mais uma. Então, de novo, essa aqui não está no coletânea de vocês, porque é 2014, mas é uma questão do Enem. Então, eu trouxe aqui para a gente fazer. De novo, para aí o vídeo, tenta fazer sozinho.
E aí depois você verifica. Supondo que você já parou e já voltou, eu vou fazer aqui a resolução. Um pesquisador está realizando várias séries de experimentos com alguns reagentes para verificar para verificar qual o mais adequado para a produção de determinado produto. Cada série consiste em avaliar um dado reagente em 5 experimentos diferentes. O pesquisador está especialmente interessado naquele reagente que apresentar a maior quantidade dos resultados de seus experimentos acima da média. É aqui que mora o perigo. Ele está interessado naquele que apresentar a maior quantidade dos seus resultados de experimentos acima da média encontrada para aquele reagente. Após a realização de 5 séries de experimentos, o pesquisador encontrou os seguintes resultados. Aí está aí. 5 reagentes, 5 experimentos cada um, e estão os resultados. Levando-se em consideração os experimentos feitos, o reagente que atende às expectativas do pesquisador é. Aqui é uma questão maldosa, mas não é a maioria que erra não, tá? Aqui mais ou menos metade erra e metade acerta. O que acontece? Como ele coloca 5 reagentes e 5 experimentos, às vezes o aluno bizonho, ele faz a média dos experimentos. Ele faz a média dos experimentos. E aí, experimento 1, reagente 1, reagente 2, reagente 3, ele faz uma média aqui, deixa eu ver essa média. Daria 1 mais 2, daria 6, né? 6 dividido em 5 partes, só Jesus é que sabe. Mas enfim, isso aqui, 6 quintos, acho que 1,2, né? Aqui, 6, 6, 12, 15, 19, 21. 21 dividido em 5 partes, 21 quintos. E aí ele erra, porque o pedido não é a maior média dos experimentos. Interessado naquele reagente que apresentar a maior quantidade dos resultados de seus experimentos acima da média. Então, primeiro, não é só a média, tem que achar a média e depois ver qual que dá todos os resultados acima da média. Então, vamos lá. Eu vou ter que fazer as médias aqui, ó. Média do reagente 1, média do reagente 2, média do reagente 3. Essas médias. Vou colocar aqui embaixo. Reagente 1. Reagente 1. 1 mais 6, mais 6, mais 6, mais 11, dividido por 5. Então, eu tenho aqui 18, 19, 30 dividido por 5, média 6. Então, média aqui é 6. Reagente 2. Reagente 2. 0 mais 6 mais 7 mais 6 mais 5 dividido por 5. 6 mais 6, 12. 12 mais 5, 17. 17 mais 17, 24. 17 mais 7, 24 quintos, que dá 4,8. Né? 20 dividido por 5 dá 4. 4 dividido por 5 dá 0,8. 4,8. Então, a média aqui, ó, 4,8. Só para ter ideia de onde a gente vai chegar, eu quero aquele que tenha maior quantidade de resultados acima da média. A média que é 6, eu só tenho um resultado acima da média. A média que é 4,8, eu tenho 1, 2, 3, 4. Deve ser esse aqui. Está meio na cara, não tá? Mas vamos continuar. Eu posso estar enganado. Enquanto só usei a intuição. Reagente 3. 2 mais 3 mais 8 mais 10 mais 11. Dividido em 5 partes. 2 mais 3, 5. 5 mais 10, 15. 15 mais 8,
23. 23 mais 11, 34. Então, 34 quintos também dá para fazer mental. 30 dividido por 5 dá 6. 4 dividido por 5 dá 8. Então, é 0,8. Então, dá 6,8. Vamos para o reagente 4. 2 mais 4 mais 7 mais 8 mais 12. Esse aqui é um candidato também, tem um monte alto aqui, né? Dividido por 5. 2 mais 4 é 6. Não, 2 mais 8 é 10, acho que é mais fácil. 10 mais 12, 22. 22 mais 7, 29. Mais 4, 33 quintos. 30 dividido por 5, 6. 6, alguma coisa. 3 dividido por 5, 0,6. 6,6. Então, já temos 2 reagentes. 2 não. 4 reagentes. Só falta um. Ó, média aqui do 3 é 6,8. Portanto, quem está acima? Só esse, esse e esse. Quem está ganhando é o 2 ainda. Aqui a média é 6,6. Quem está acima? Esse, esse e esse. E agora aqui, provavelmente não vai dar também, mas vamos só para finalizar. 1 mais 2 mais 9 mais 10 mais 11. 1 mais 9 dá 10, mais 10 dá 20. 20 mais 11 dá 31, mais 2 dá 33. Então, 33 quintos, que a gente já sabe que dá 6,6. 6,6. E aí, pronto, agora é só correr para o abraço. (6,6). Quem está acima do 6,6 aqui? Esse, esse e esse. Então, o reagente que apresentou a maior quantidade de resultados acima, maior quantidade de experimentos acima da média é o 2. Aquele reagente que apresentar a maior quantidade dos resultados de seus experimentos acima da média. Esse reagente, a média, foi 4,8. E ele teve 1, 2, 3, 4 experimentos. Então, o reagente 2, gabarito B, de biscoito. E aí a gente fica por aqui. Então fiquem espertos nessas questões de média de estatística do Enem, porque é muito comum Enem, Unesp, cai muito, é muito fácil, né? Uma matéria tranquila de pontuar. Só que cuidado com as pegadinhas para você não errar, tá bem? Então fico por aqui, aquele abraço, até a próxima.